Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 16, dos versículos 1 ao 11º. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos todos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Quando o pastor me convidou, eu pedi a Deus que me desse um texto bíblico e acordei pela madrugada com este texto na mente. Assim está escrito: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra lida. Clamamos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo, para que a nossa mente entenda a palavra lida. Ó Deus bendito, vem transformar as nossas vidas, vem santificar as nossas vidas, pela palavra da verdade, como o próprio Senhor Jesus certa vez orou, pedindo exatamente isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Meus amados, este é um texto, de fato, extraordinário. Percebemos nele algumas declarações do nosso Senhor Jesus que merecem a nossa atenção. Imediatamente nós podemos ver, em primeiro lugar, que nós temos aqui uma palavra profética do nosso Senhor Jesus aos seus discípulos. Eles seriam rejeitados, perseguidos e até mesmo mortos. O versículo de 1 a 3, assim está escrito: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus, e isto farão, porque não conhecem a Deus nem a mim. Meus amados, exclusão, sofrimento e morte, ao invés de respeito, aceitação, gratidão das pessoas pelo anúncio do Evangelho. Os discípulos seriam rejeitados, odiados pelo mundo, maltratados e até mesmo mortos. E pior ainda, meus amados, os perseguidores fariam isso convencidos de estar tributando culto a Deus.
O profeta Jeremias já dizia que enganoso é o coração mais que todas as coisas, terrivelmente corrupto. Como é que alguém faz algo desse tipo e ainda acha que está tributando culto a Deus? Convencidos disso, enganoso é o coração. E o nosso Senhor Jesus Cristo também, em João, no capítulo 3, versículo 13, disse que o mundo nos odiaria. E em João, no capítulo 4, no versículo 8, é dito também que aquele que não ama não conhece a Deus. Pois aqui Jesus Cristo diz que a atitude destes era porque eles não conhecem a Deus. Meus amados, em Atos dos Apóstolos, constatamos esta perseguição deflagrada aos apóstolos e à igreja primitiva. E na história subsequente, temos registros que revelam crimes dos mais terríveis contra os servos de Deus, contra a igreja de Cristo. Não foram poucos os crucificados, os decapitados, os enforcados, os devorados por feras, os queimados vivos. No texto de Hebreus, no capítulo 11, do versículos 35 ao 38, nós encontramos uma série de palavras terríveis relacionadas à igreja do Senhor, mesmo a do Antigo Testamento, onde eles eram perseguidos, maltratados, feridos, decapitados. Meus amados, coisa terrível. Mas nós vamos prosseguir no texto, vendo que Jesus Cristo já profetizara, já avisava antes, como ele mesmo diz em segundo lugar, na sua explicação ao anunciar não somente esta profecia, mas todo o seu pronunciamento, quando ele disse: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Está no versículo 1 e também no versículo 4. Ou seja, o nosso fiel e bom pastor sabia que nada é tão prejudicial para a nossa espiritualidade do que nutrir falsas expectativas, falsas esperanças. Por isso ele preparou os discípulos para o que teriam que enfrentar, e eles foram avisados. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 16 ao 22, ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. No mundo passais por aflições, disse ele, seguindo o texto em João, no capítulo 16, versículo 33. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados, os discípulos não deveriam esperar tranquilidade em sua jornada. O ministério apostólico passaria por conflitos, adversidades, oposição, perseguições e até morte. O Senhor Jesus mostrou-lhes o que os aguardava, para que, ao se defrontarem com tal situação, lembrassem de suas palavras e não se escandalizassem, e não desanimassem, e não desistissem. Pois nós, pastores, somos por diversas vezes tentados a desistir, de tão desanimados que muitas vezes ficamos. Certa vez eu perguntei a um pastor: você já pensou em desistir? Ele disse: toda semana eu penso em desistir. E não era um pastorzinho, não, era um pastor de bastante expressão. Meus amados, mas nós queremos passar já para o nosso terceiro ponto, que é o que eu pretendo desenvolver um pouco mais. Nós vemos o nosso Senhor Jesus explicando aos discípulos por que convinha ter de deixá-los. Versículos 5 ao 11 está escrito: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para junto do Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está
julgado. Meus queridos irmãos, nós não podemos negar que esta foi uma palavra, uma informação do Senhor Jesus difícil de ser entendida pelos apóstolos. Vemos que os discípulos ficaram perturbados e tristes com o anúncio de que Jesus os deixaria. Mas se Cristo não tivesse sido morto, ressuscitado e assunto aos céus, o Espírito Santo não viria no dia de Pentecostes com aquele poder especial sobre os apóstolos, sobre a igreja, outorgando-lhes dons espetaculares. O fato, meus amados, é que o Senhor Jesus subiu aos céus, Ele está à direita de Deus Pai, como nosso intercessor, como nosso representante legal, garantindo-nos o lugar nas mansões celestiais. Pois Ele mesmo disse, eu vou preparar-vos lugar. Se assim não fosse, eu vos teria dito, e Ele é a verdade. E esta promessa do Senhor, como todas as outras que se cumpriram, se cumprirão. O nosso lar é os céus. Por isso nós não precisamos, de fato, ficar atormentados com a partida dos nossos irmãos queridos. Quando é chegada a hora, é a hora sublime e é a melhor de todas as horas, em que nós sairemos deste mundo mau e adentraremos no lar celestial, no reino de justiça, onde o Senhor nos aguarda. Meus amados, o nosso Senhor Jesus subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo foi enviado naquele maravilhoso dia, e nós temos o registro disso nas Sagradas Escrituras. O testemunho dos apóstolos nesse dia tornou-se poderoso, o conhecimento deles foi ampliado, a fé, a esperança e a coragem mostraram-se vigorosas com a presença do Espírito Santo de forma espetacular na vida daqueles amados irmãos. A fala do nosso Senhor Jesus sobre a vinda do Espírito Santo precisa, meus amados irmãos, ser melhor compreendida por todos nós. Nós temos de ter o cuidado para não entender de forma errônea o significado das palavras do nosso Supremo Mestre. Por um lado, nós precisamos recordar e precisamos admitir e entender isso, que o Espírito Santo habitou em todos os crentes do Antigo Testamento. Não fiquemos equivocados achando que o Espírito Santo veio habitar nos crentes a partir daquele dia. Os crentes de todas as épocas sempre possuíram o Espírito de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, toda aquela explicação do apóstolo Paulo sobre os cristãos é a mesma explicação que deve ser admitida e dada e entendida por todos os crentes de todas as épocas. Eles sempre possuíram o Espírito Santo. Aqueles heróis da fé é uma amostra de homens, sim, cheios de porções, de dobradas porções e de dons especiais do Espírito Santo. Mas se você for ler em Hebreus, no capítulo 11, um tratado sobre a fé e o testemunho dos antigos, desde Abel, desde Enoque, desde Noé, desde Abraão, e leem a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, todos aqueles homens eram homens que possuíam o Espírito Santo de Deus. Porque jamais ninguém pode se apresentar diante de Deus e cultuá-lo em espírito e em verdade, sem que seja possuidor do Espírito de Deus. E o próprio Senhor também diz isso, e os apóstolos também traduziram isso. Se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. E como é que alguém poderia ser de Deus no Antigo Testamento sem ter o Espírito Santo de Deus? Meus amados, em Atos, capítulo 2, estes homens receberam esta porção do Senhor. E isto foi maravilhoso. Portanto, nós precisamos entender isso, pois nenhum homem jamais foi salvo do poder do pecado e transformado em santo e fiel servo de Deus, sem que houvesse uma operação regeneradora do Espírito Santo. Nós lemos o Antigo Testamento, entendemos as doutrinas e achamos que homens regenerados, mulheres regeneradas, filhos de Deus, é coisa do Novo Testamento. Ora, os homens do Antigo Testamento, as mulheres do Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento também receberam esta operação. Foram pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, novas criaturas, nasceram de novo para serem verdadeiros adoradores. Deus não busca adoradores em espírito e em verdade só a partir
do início da era cristã. Muito antes, os adoradores adoravam a Deus em espírito e em verdade, e Deus buscava estes e encontrava estes. Pois, meus amados irmãos, que coisa maravilhosa é entender estas coisas. Se, por um lado, nunca houve ninguém crente no Antigo Testamento sem o Espírito Santo, por outro lado, não podemos esquecer que após a ascensão de Jesus Cristo, o Espírito Santo foi derramado, sim, com maior poder sobre aqueles irmãos, causando ampla influência entre todos os povos e nações de qualquer outro tempo. Meus amados, que coisa maravilhosa! Acabamos de ler o texto dos Salmos, escolhido pelo pastor, onde o profeta de Deus, o salmista, já sabia destas coisas, de que a mensagem do Evangelho iria atingir todas as nações, era o desejo dele desde aquela época. E o Evangelho chega ao coração das pessoas levados pelo Espírito de Deus, porque Deus é Espírito. Meus amados, por isso nosso Senhor Jesus Cristo deu essa palavra aos discípulos. Por isso disse o Senhor, quando Ele vier, e nós muitas vezes nos detemos nisso, quando Ele vier, mas a palavra mais forte é, quando Ele vier, não que Ele nunca tivesse estado, Ele sempre esteve. Acabamos de dizer isso, mas quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do mundo porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Meus amados, o concerto de Deus, o pacto de Deus, a aliança de Deus com aquele povo de Deus, as nações ainda escravizadas, agora, com esta vinda do Espírito Santo de forma espetacular, de uma forma nova, o Evangelho seria estendido e todas as nações agora seriam libertas deste poder dos Satanás que os oprimia e que os cegava. Por isso, meus amados, veio grande luz já no Senhor Jesus naqueles dias, cheio do Espírito Santo, libertando aquelas pessoas possuídas por demônios, encegueirados, com a mente presa, dominada pelo diabo, agora são libertos, porque viram o clarão de Deus na pessoa de Jesus Cristo, cheio do poder do Espírito Santo. Meus amados, que coisa maravilhosa! Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. E Jesus dá a explicação do pecado porque não creem em mim. E isso é extraordinário, isso é espetacular, porque nós encontramos o registro desta verdade em Atos no capítulo 2, desde o versículo 1 até o versículo 38, onde o apóstolo Pedro, pregando, diz algo espetacular, principalmente do versículo 36 ao 38. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. E, meus amados irmãos, neste dia, por esta pregação do apóstolo Pedro, há o registro de que pelo menos cerca de 3.000 pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo deste pecado, o pecado da incredulidade. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Pois naquele dia 3.000 pessoas foram convencidas disso. O Espírito Santo vem convencer o mundo deste pecado. Como se não bastasse, o apóstolo Pedro, depois de curar um coxo, novamente repete esta pregação. E a palavra de Deus nos diz que o número chegou a 5.000 pessoas, 5.000 convertidos, 5.000 convencidos pelo Espírito Santo. E mesmo no Sinédrio, em Atos capítulo 4, versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, mais uma vez dá testemunho desta verdade. E a palavra de Deus nos diz que muitos também foram convencidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo compungiu o coração daqueles homens, fazendo-os reconhecer o seu grave pecado. Eles haviam rejeitado e matado a Jesus Cristo, tornando-se culpados deste terrível pecado, o pecado da incredulidade. Mas foram convencidos desta maravilhosa verdade de que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para salvar e buscar e salvar o perdido e salvar o seu povo. Mas, meus amados irmãos,
também nos é dito que quando ele vier, convencerá o mundo da justiça. O Espírito Santo convenceria o mundo da justiça de Deus. O Espírito Santo causaria esta impressão na mente e no coração dos homens, convencendo-os de que Jesus é o justo de Deus, o único que nos purifica de todo o pecado, o que tira o pecado do mundo e que, por sua vida de santidade, pelo seu sacrifício na cruz, nos justificaria diante de Deus, sendo aceito e reconhecido como justiça nossa, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, e assunto aos céus, declarando diante do Senhor esta maravilhosa verdade, este grande feito, e por isso foi recebido nos céus como o justo e o justificador, e está à direita de Deus. Ele, o Espírito Santo, convenceria o mundo desta verdade. Jesus é aquele que nos justifica diante do Pai. Mas, meus amados irmãos, também está escrito que quando ele vier, convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui está sendo falado de Satanás. Os homens, meus amados, perceberiam que Jesus Cristo, Filho de Deus, venceu e julgou Satanás e todas as suas hostes malignas. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 1 ao 11, em Lucas, capítulo 1, dos versículos 1 ao 13, naquela tentação dos diabos, em que Jesus Cristo venceu o demônio, e também lá na cruz do Calvário, ele triunfou, vencendo o inimigo de uma vez por todas. Assunto aos céus e enviando o Espírito, e agora este evangelho seria pregado a todas as nações, porque o inimigo das nossas almas, ele já está vencido. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz na face de Jesus Cristo, e agora de forma exuberante pela pessoa do Espírito Santo. Meus amados, o nosso Senhor Jesus agora é reconhecido como o exaltado e príncipe e salvador dos homens, verdade essa que seria proclamada em todas as nações, tribo, línguas e povos. Por isso está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra e debaixo da terra e nos céus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o Espírito de Deus, poderoso, é quem leva essas verdades aos corações dos homens, porque sem esta ação do Espírito Santo, nenhum de nós seria convencido e convertido. E que Deus nos abençoe e que nós possamos, meus amados irmãos, com poder, anunciar esta palavra. Amém, meus irmãos.